Comprou um imóvel, mas por algum motivo foi preciso desistir dessa compra. O que diz a lei nesses casos? Eu vou conversar agora com o Bruno Finotti, ele que é advogado, especialista em direito contratual e imobiliário. Bruno, obrigada, viu, por ter vindo aqui conversar comigo. Seja bem-vindo ao Manhã Total. Eu que agradeço, Mônica. Bom dia para você, bom dia para todos que assistem o Manhã Total. Então, comprou um imóvel e de repente percebeu que não vai conseguir levar isso adiante. O que diz a lei? Há alguns critérios para eu, de repente, falar, olha, não posso mais comprar esse imóvel? Mônica, existe sim, tá? O principal deles é o tempo que você pode exercitar esse direito, tá? Então, se o imóvel já foi entregue para a pessoa, se a pessoa já concluiu todo aquele pagamento do preço combinado, é impossível fazer essa desistência, tá? A princípio, a não ser que haja concordância com o vendedor. O que pode ser feito nesse caso, né, é sempre buscar o apoio aí de quem participou dessa operação, às vezes do corretor, buscar a instituição financeira ou a própria vendedora do imóvel e informar essa condição que não tem forma de prosseguir com aquele contrato e realizar os pagamentos. Porque é melhor que você rescinda o contrato amigavelmente do que venha a deixar de pagar as parcelas e sofra uma ação judicial de reintegração de posse ou qualquer outra coisa do tipo. No caso, você está falando, por exemplo, eu financiei um imóvel, aí eu percebo que eu não vou conseguir, então eu posso tentar desfazer. E quem paga à vista? A lei vale para isso também ou não? Se o imóvel for entregue, tá, o pagamento à vista, ele dificulta muito essa rescisão do contrato, porque o ato ele fica perfeito e acabado. Então é como se o contrato ele tivesse chegado ao final do ciclo e se encerrado. Então essa rescisão ela fica muito complicada, ressalvadas as situações em que haja uma anuência de todas as partes. Anuência significa um acordo, uma concordância, né? Uma sim. concordância entre todas as partes. Sim. E aí, no caso, eu comprei um apartamento na planta, ou comprei um apartamento pronto, né? E já paguei, sei lá, 15 parcelas, 10, não posso fazer isso. Você falou da questão do tempo. Nesse caso, você poderá, porque aí o pagamento ele não foi concluído. Tá? O contrato ele ainda está em curso. Nesse cenário, né, você pode pedir essa rescisão do contrato, você vai receber uma parte das parcelas de volta e receber eventuais benfeitorias, melhorias que foram feitas naquele imóvel. Por outro lado, a vendedora ela vai poder descontar uma parte do que foi pago a título de multa, tá? Num percentual máximo de 25%, que estipula a lei, mas esse percentual ele vai variar até os 25% de acordo com o que está estabelecido no contrato. E a construtora também poderá descontar uma taxa que chama de fruição, tá? Que é uma espécie de aluguel pelo período que a pessoa se utilizou do imóvel. Além disso, taxas de avaliação, corretagem, todos esses valores acabam ficando perdidos. E essa pessoa que desistiu, ela tem que procurar a instituição financeira ou algum outro órgão? Como é que é esse caminho? A princípio, o ideal é que ela procure a instituição financeira, procure a construtora que fez a venda. Se for uma venda direta pela construtora, com recurso da própria construtora, procure a construtora. Se não, procure a instituição financeira que concedeu o crédito e explique o cenário, explique que de fato não conseguirá arcar com as parcelas. Esse é o primeiro passo para tentar fazer um distrato, que é um acordo, um contrato desfazendo o primeiro contrato que havia sido realizado. Após isso, caso isso não surta efeito, pode procurar o PROCON ou, por último, buscar a ajuda de um profissional para fazer uma notificação e, por fim, propor uma ação de rescisão desse contrato. É muito comum esse tipo de situação e muitas pessoas às vezes acabam não pagando, vão para protesto, toda essa situação assim, por não saberem que a lei pode ajudar, Bruno, na sua experiência? Mônica, é muito comum isso acontecer, tá? Eu coloco aí de longe a principal causa de rescisão de contratos, essa falta de pagamento, tá? Ou essa desistência por falta de condições financeiras. Às vezes a pessoa ela faz a avaliação e deixa de considerar alguns cenários, como a taxa de evolução de obra, isso acaba prejudicando o fluxo financeiro dela. E sim, com certeza, o melhor caminho é rescindir o contrato amigavelmente, porque deixar ir para uma ação judicial é muito traumático, você não sabe quando isso vai acontecer, a qualquer momento você pode ocorrer uma reintegração de posse, pode haver liminar, se for conduzido pela própria instituição financeira, é feito um procedimento extrajudicial de alienação fiduciária, se for o caso. Então a pessoa não vai ficar nem sabendo de uma ação judicial. Às vezes ela monitora uma ação judicial, mas o processo dela está no cartório. E ela é pega totalmente de surpresa.
E aí, muitas vezes isso acontece porque a pessoa não faz um planejamento. Porque às vezes fala, eu vou dar conta de pagar, mas de repente acontece algum imprevisto e aí Exatamente. fica complicado. É isso mesmo, falta esse planejamento. Às vezes a compra ela ocorre muito pela emoção. Então, acha um imóvel ideal, né? Ou conta com cenários incertos, um bônus de trabalho, um aumento, e isso não acontece e acaba prejudicando esse planejamento a longo prazo, né, Mônica? Porque hoje é muito comum que as pessoas aí parcelem os imóveis em 20, 30 anos. Então, é um período muito longo para você prever tudo que vai acontecer nesse caminho. Por isso essa informação é tão importante, né? Então, o primeiro passo é procurar a instituição financeira, porque hoje a maioria financia, né? O primeiro passo é esse. O primeiro passo é esse. O primeiro passo é procurar a instituição financeira. Algumas instituições vão pedir que a pessoa justifique o motivo, né, daquela rescisão por escrito. Por escrito. E aí, assim, uma das causas pode ser essa falta de fluxo financeiro, né, assumir que de fato não vai conseguir arcar com o contrato. E a partir daí passa-se para uma parte negocial mesmo, de fazer o distrato, apurar saldo a devolver e etc. Que leva um tempinho também, né? Que leva um tempinho e é bom sempre buscar a ajuda de um profissional da área para ver se o cálculo está correto, para ver se não está faltando nada, porque pode acontecer, né, Mônica? Sempre. Isso pode dificultar lá na frente se a pessoa quiser financiar novamente? Não dificulta, tá? O que dificulta é se ela deixa de pagar as parcelas, sofre a ação judicial e, apesar de ser proibido, tá? É uma prática proibida você colocar essa lista negativa de pessoas. Mas acontece, a gente sabe que de forma prática acaba acontecendo. Então o ideal mesmo é que se busque uma rescisão amigável do contrato para evitar esse tipo de cenário. Sem dúvida nenhuma. Por isso, né, a gente trouxe essa pauta, esse tema aqui hoje, para que possamos fazer as coisas da melhor forma possível para evitar dor de cabeça, justiça. A gente sabe como é que é complicado, né? Por isso eu te agradeço muito, viu, Bruno? Eu que agradeço, Mônica. Volte mais vezes, tá? Obrigado. Bruno Finotti, ele que é advogado aí, especialista, né, nesse setor imobiliário, trazendo para a gente sobre o distrato de imóveis. Eu espero que você compartilhe essa informação. Boa semana para você, Bruno. Obrigado para nós.